Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. Uma boa noite, queridos irmãos. Então, hoje vamos iniciar os nossos estudos de Livro dos Espíritos, lá na parte segunda, capítulo 7º, da volta do espírito à vida corporal. No subtítulo, Influência do Organismo. A pergunta é a 367. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? Pergunta Kardec, né? E a espiritualidade responde: a matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Ou seja, a identificação, meus irmãos, é de mera ligação, tá? O espírito é único. Para reencarnar, ele precisa do corpo físico,
Analogamente, se a gente mergulhasse, né, no fundo do mar, nós iríamos precisar de um escafandro, não é? De nadadeiras, para que pudéssemos nos locomover e respirar. Assim, precisaríamos de uma veste adaptada àquele ambiente. E qual é a veste adaptada para nós andarmos, evoluirmos aqui nessa escola, nesse planeta Terra, né? A nossa veste é o nosso corpo físico. Então, o espírito precisa de um corpo biológico produzido aqui na Terra para que ele possa se manifestar. Mas ele continua mantendo todos os seus atributos de espírito. Assim, o espírito vai refletir no corpo físico as suas qualidades morais ou os seus defeitos, não é? As suas imperfeições. A ligação entre corpo físico e espírito se dá através das conexões, não é? Perispírito, com seus centros de força, duplo etérico, com os seus chakras, e essas energias circulam, essas ligações energéticas, e penetram no nosso corpo físico através dos nossos plexos nervosos. O espírito, então, ele vai refletir no corpo através dos seus pensamentos, através daquilo que ele alimenta, né? O tipo de energia, sejam essas vibrações boas ou mais pesadas, gerando todo um processo, né, de enfermidade para si mesmo, com vibrações pesadas, ou de saúde. Tudo é energia, né? Porém, o corpo é corpo e o espírito é espírito. São dois elementos de naturezas diferenciadas, né? O espírito procedendo do elemento espiritual e a matéria como um resultado de uma modificação, de uma condensação do fluido cósmico universal, que é a origem de tudo o que há na matéria, né? Assim, vamos avançar para a questão 368. Kardec pergunta: após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? Aí a espiritualidade responde: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Então, vamos aprofundar isso, né? O espírito, ele não vai agir com todas as suas faculdades. Ele vai se limitar de acordo com os limites impostos pela matéria. No corpinho infantil da criança, ele não tem como se manifestar como acontece no corpo adulto, né? À medida que os órgãos vão se desenvolvendo, né? Depois que o corpinho se desenvolveu totalmente, normalmente acontecendo lá na adolescência, aí ele vai retornando, né, a sua consciência, e que ele também esquece o seu passado, mas ele recobra o seu temperamento. Só que as suas características gerais, mas elas já foram modificadas um pouco conforme a educação que esse espírito recebeu, né, durante a infância. Então, daí a grande responsabilidade de nós pais ou cuidadores, né, de crianças, com essa educação,
para o burilamento desse espírito que está iniciando a sua trajetória, né, na infância, aqui na Escola Terra. E ele, então, vai manifestar essa modificação através da sua capacidade, do que o corpo permite que ele manifeste. Nós vamos encontrar um aprofundamento acerca disso, dado por Ramatiz, no livro Elucidações do Além, quando ele traz esse entendimento da ligação, adaptação do espírito reencarnado na matéria, através do conceito do universo setenário, né, da escolástica hindu. E aí Ramatiz diz, lá no capítulo Elucidações sobre o perispírito, tá? Em diversas atividades do homem que dizem respeito aos momentos mais importantes da vida, observa-se ainda o padrão setenário, regendo-lhe as manifestações e responsabilidades. A criança é considerada inocente até os 7 anos de idade. Então, aqui a gente faz uma pausa, né, que Ramatiz corrobora o que Jesus falava, né? Que a criança tem pureza, né? E simplicidade, malgrado o mestre já soubesse a anterioridade da alma, né? Mas ele já deixou entre linhas para nós nos aprofundarmos mais tarde sobre essa inocência que Ramatiz fala, até os 7 anos de idade, em cuja idade o espírito, então, integra-se definitivamente ao corpo físico, ou seja, a reencarnação se completa, né? Agora, a puberdade, na menina ou no menino, chega aos 14 anos, isto é, 2 vezes 7, em cuja época solidifica-se no homem o corpo astral, ou perispírito, aquele corpo das emoções ou desejos, né? A maioridade ou emancipação só se faz aos 21 anos, ou seja, 3 vezes 7, quando o homem já tem juízo, pois realmente, em tal fase, fica de posse consciente do corpo mental, passando a raciocinar dali por diante sob sua inteira responsabilidade espiritual. Então, os nossos queridos irmãos orientais, eles nos falam, né, desses 7 corpos, né? Corpo físico, duplo etérico, perispírito, mental inferior, mental superior, o búdico, né? E o átmico, que é o próprio espírito. Vamos, então, avançar para 368A, em que Kardec questiona. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito como um vidro opaco, ou é a livre radiação da luz? E a espiritualidade responde, é como um vidro muito opaco. Ou seja, meus irmãos, o vidro opaco, ele não permite a irradiação da luz completamente, não é verdade? O corpo também, ele embota mais, ele não permite que o espírito se manifeste totalmente. Não permite que o espírito recobre a sua lembrança de outras encarnações. Muitas coisas limitam o espírito, e isto é proposital, para que ele faça novos aprendizados, para que ele não tenha o seu orgulho exacerbado, ou, ao contrário, que ele não se sinta humilhado pelas bobagens que ele fez em outra reencarnação.
Então, às vezes, o espírito foi um médico na reencarnação pretérita, e ele quer experienciar a condição de um homem simples, humilde. E isso é necessário para a sua evolução, no entendimento dele. Então, ele solicita isso na sua programação reencarnatória. Também outro que reencarna como o Segismundo, né, lá do Missionários da Luz, que assassinara o homem que na atual reencarnação o acolheria como pai. Então, tem que ter essas limitações no corpo físico atual, na sua memória física atual, para que ele não se constranja diante daquela jornada, né, a que ele veio se dispor para o seu progresso. E aí o Kardec, então, ele faz uma comparação, né? Pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. Kardec fala isso, né? Faz essa analogia. E assim, a gente entende que, com o corpo cheio de lama, a lama aí a gente entendendo como se fosse os nossos desvios, né, que a gente acaba enodoando, né? A lama não permite que ele faça toda a sua manifestação corretamente. Limita, impede. Enquanto que um corpo limpo, ele pode se manifestar à vontade. Assim, o corpo físico sujo de lama impede que o espírito se manifeste, porque ele é ainda muito denso, muito grosseiro. E a gente pode entender isso plenamente da seguinte forma: se nós nos lembrarmos dos nossos irmãos que desencarnam muito enodoados, não é? Pisaram muito na bola aqui. Além de enodoar de lama aquele seu corpo físico com energias pesadas, digamos assim, eles tornam-se tão densos que eles não conseguem volitar para as esferas superiores. Já aqueles espíritos que, enquanto encarnados, aproveitaram bem a reencarnação, mantiveram-se limpinhos, né? Ou escoaram do seu perispírito para o seu físico as nódoas pretéritas que possibilitaram para esse perispírito leveza, ele, quando desencarna, ele vai volitar as colônias espirituais de luz. É isso, o ensinamento, né, que essas questões vieram trazer para nós. Vamos aproveitar essa nossa oportunidade reencarnatória para tirarmos as nódoas, para não trazermos mais nódoas com os nossos equívocos, orando e vigiando para que o nosso caminho seja pautado pelo meio, né, bem próximo das leis do nosso Pai maior. Muita paz, meus irmãos. Agora o nosso irmão Vidal vai dar prosseguimento. Ô, Vidal, posso dar uma palavrinha antes? Eu acho interessante, quando a gente fala desse assunto, a gente usar a própria Bíblia, os próprios textos e frases evangélicos. Porque quando a gente usa o Livro dos Espíritos ou qualquer outro livro psicografado, normalmente nossos outros irmãos cristãos não aceitam. Mas quando ele lê em João 3,6, que o que é nascido da carne é carne,
e o que é nascido do Espírito é Espírito, ele tem um convencimento de que são coisas distintas e diferentes, que se unem em determinado momento. Quando ele lê lá em Coríntios 15, 44, Paulo falando, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Quando ele parar para refletir melhor, ele vai ver que a ressurreição não trata do corpo físico, ela trata do corpo espiritual, como fala o próprio Paulo. Se há um corpo animal, há também um corpo espiritual. Então, são princípios distintos, né? E cada vez mais a gente observa que os textos bíblicos, depois que a gente aprende a doutrina espírita, estuda e volta à Bíblia, a gente vê doutrina espírita na Bíblia inteira. Vai lá, Vidal. Obrigado. O microfone tá Vidal, liga o microfone. Perdão, gente, e obrigado pelo aviso. Vamos nós, então. Kardec, primeiro, naquele peculiar modo de raciocínio dele, ele quer exaurir todos os pontos. Então, primeiro ele pergunta, o espírito tem suas habilidades, seus atributos. Quando ele encarna, quando ele está encarnado, esses atributos são afetados pelo corpo físico? Esses atributos, em verdade, estão no corpo físico ou estão no espírito? Então, por exemplo, imagine Beethoven, um grande músico. Se outro espírito tivesse encarnado exatamente naquele corpo, seria um grande músico como Beethoven? Não. Porque esse atributo, ser um grande músico, era do espírito e não do corpo. Aqui, olha que ele vira o raciocínio. E o inverso? O livre exercício desses atributos, o livre exercício das faculdades da alma, está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Quer dizer, esse espírito poderá se manifestar livremente e apresentar todos os seus atributos, independente do corpo, ou tem alguma relação com os órgãos desse corpo? A resposta é: os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e grau de perfeição dos órgãos. Como a excelência de um trabalho está a dar a ferramenta própria à sua execução. A recíproca não é bem simples assim. Digamos que Beethoven, um grande músico, tivesse incorporado num corpo aleijado, sem conseguir usar as mãos. Ele não conseguiria tocar piano. Ele não poderia manifestar sua genialidade no piano, porque aquele corpo não permitiu isso. Isso num caso no extremo. Seria mais ou menos uma situação como esta aqui. Um carro Fórmula 1 mais moderno do mundo. Se por dentro desse capacete estiver eu, não faz diferença nenhuma se é um Fórmula 1 mais moderno do mundo ou se é um Fusquinha. Eu vou dirigir mal da mesma forma, porque o meu atributo não é uma boa direção. Agora, se for o inverso, coloque aí o campeão de Fórmula 1 num Fusquinha, ele não vai ganhar corrida nenhuma. Porque ele não vai conseguir manipular essa sua concretização física, que é o carro, com a habilidade, com a agilidade, com a velocidade de um Fórmula 1. Então, o espírito pode não conseguir manifestar seus atributos se o corpo não estiver à altura. Por isso, ele perguntou sobre o desenvolvimento dos órgãos. Em verdade,
Nós temos um exemplo muito interessante sobre um caso assim, sobre um espírito, onde eu estava? Aqui, desculpem, aqui. Sobre um espírito que precisava de ter um corpo extremamente desenvolvido para conseguir executar a sua missão na matéria. Conta Ramatiz que houve uma seleção genética ao longo de gerações. A genética foi sendo aprimorada, para que, quando esse espírito fosse reencarnar, ele pudesse receber um corpo que permitisse minimamente que ele manifestasse seus atributos e pudesse nos trazer o evangelho. No astral, ele ficou 1000 anos se preparando com seus corpos não materiais. E na matéria, ficaram preparando o corpo que ele iria receber através de uma seleção genética. Lembre que a Bíblia faz a questão de colocar a descendência de Jesus. Ele vinha lá de trás, sendo em famílias preparadas para isso. E mesmo assim, diz Ramatiz que, mesmo que esse Jesus não tivesse sido morto na cruz, ele não conseguiria ficar naquele corpo por muito mais tempo. Seu potencial angélico, seus atributos eram tão superiores que o corpo, mesmo sendo um corpo especialmente preparado para ele, não conseguia suportar aquela carga angélica. Ele tinha suores de sangue. Aquele suor de sangue era uma maneira do corpo tentar dar vazão àquele potencial angélico de Jesus. Então, esse foi um exemplo extremo que eu lembrei de trazer para falar sobre esse desenvolvimento dos órgãos do corpo, para que a alma pudesse, uma alma muito especial, pudesse executar a sua missão, manifestando seus atributos angélicos também. Continuando. Da influência dos órgãos, você pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e das faculdades morais e intelectuais. Quer dizer o seguinte: se os órgãos estão bem desenvolvidos, se é um corpo superior, as faculdades morais e intelectuais também o serão? Aí ele responde de uma maneira lógica. Não confundais efeito com causa. O efeito é o espírito. A causa é o corpo. Vão lembrar que, durante a gestação, a formação do corpo ela é presidida pela mente do espírito reencarnante, além da mente da mãe, além da genética, das leis da genética, além da ajuda dos guias espirituais. Mas é a mente do espírito reencarnante que está moldando esse corpo. Se for Me desculpe, entrou um menininho aqui do meu lado. Se for, por exemplo, um espírito que desgastou a sua mente em vidas passadas, que se desequilibrou e que mal consegue sustentar uma forma humanoide, ele não vai conseguir modelar um corpo físico saudável. E essa é a causa. O efeito é o corpo vai ser um corpo deficiente. A causa, a mente daquele espírito estava desequilibrada e não conseguiu modelar o corpo deficiente. E existe uma relação, mas não da maneira que Kardec perguntou. Continuando aqui. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias, superiores ou não. Ora, não são os órgãos que dão essas faculdades, e sim essas faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos, ou que impedem o desenvolvimento regular desses órgãos, gerando corpos deformados, se essas faculdades do espírito estiverem desequilibradas. Então, a causa está no plano espiritual. O efeito é o corpo físico. A relação existe, mas nesta ordem, não na ordem que Kardec perguntou. Ele vai e tenta dissecar um pouco mais. Dever-se-á daí deduzir que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? Bom, a resposta aqui tem uma sutileza.
Ele até concorda, mas não concorda com o termo unicamente. Unicamente não exprime com toda a exatidão o que acontece. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito. Sim, a origem está lá, no plano espiritual, que pode ser mais ou menos adiantado, com mais ou menos aptidões. Cumpre, porém, que se leve em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia o exercício de suas faculdades. A grande verdade que a gente não encontra por aí é o seguinte: é que nós somos grandes demais para esse corpo. Quer dizer, talvez não nós ainda, né? Mas não precisa nem... Jesus era, com certeza. Mas, de maneira geral, um espírito mais evoluído, ele é grande demais para o corpo físico. Quando ele encarna, ele se limita, ele se cerceia. É como se a gente não coubesse completamente no cérebro físico. Se fizesse uma analogia, se der uma analogia, por exemplo, com computadores, o nosso cérebro, no funcionamento consciente, no nosso processo mental, no nosso dia a dia da vida, é como a memória RAM do computador. Aquela memória que permite que a gente execute o Windows, que rode um programa, que faça o que a gente tem que fazer. E nós temos uma memória maior por trás, que equivale à memória ROM, onde todas as nossas vivências vão sendo gravadas e que nós vamos acessando com maior ou menor facilidade. As nossas vivências dessa encarnação. Mas e as vivências das outras encarnações? Não estão gravadas nesse HD, desse computador que nós estamos usando hoje, desse nosso cérebro. Elas foram geradas em outros computadores. E elas estão arquivadas no nosso corpo mental, que não cabe no nosso cérebro físico. E aí aquelas personalidades de vidas passadas não afloram, não com facilidade, a menos que a gente consiga fazer um intercâmbio. E algo mais ou menos assim acontece, por exemplo, na incorporação de um guia. Ele tem que fazer um download da mente dele para o cérebro do médium. Precisa dar um chega para lá para liberar espaço de memória, senão não cabe. E mesmo assim, não cabe tudo. Uma coisa que me impressionou, eu me lembro disso, é ver guias desincorporar para incorporar de novo. De uma outra forma, com uma outra apresentação. Bolas, por que ele não simplesmente não mudou? É como se ele fizesse o upload para fazer um download ligeiramente diferente e trazer para o cérebro do médium outras memórias, outras condições, outras aptidões que no primeiro momento ele não tinha trazido porque não contava com aquilo. Mas tem um jogo aí de relação entre o corpo mental do espírito e o cérebro da matéria, onde o cérebro da matéria é limitado. E aí ele não consegue permitir que o espírito se manifeste plenamente. Por isso é que nós não cabemos nesse corpo. Nós estamos manifestando aqui uma parte nossa, não nós integralmente, como foi com Jesus. Voltando ao texto. Encarnando, traz o espírito certas predisposições e, se admitir que a cada uma corresponda no cérebro um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Quer dizer, se a relação fosse tão simples assim, por absurdo, eu sou um espírito de um músico habilidoso. Aí, no meu cérebro, tem um campozinho lá que é habilidade musical. E tem que ter esta relação. Mas vai ter esta relação porque a mente, o espírito, modelou um cérebro físico para que ele pudesse usar a sua habilidade musical. Continuando. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, se fosse na matéria, no cérebro, nos órgãos, na matéria, se ali é que tivesse o princípio, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio, e sim a responsabilidade dos seus atos. Porque o espírito encarnou,
num corpo predestinado a ser assim ou assado, a ser um gênio da matemática ou a ser um artista. E não, isso não tem nada a ver com os filhos, sim com a matéria. Ele não teria responsabilidade sobre isto, ficaria uma coisa muito estranha. E ele exemplifica. Forçoso, então, for admitir-se que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só o são porque o acaso lhe deu órgãos especiais. Doni-se seguiria que, sem esses órgãos, não teriam sido gênios, e que, assim, o maior dos imbecis houvera podido ser um Newton, um Virgílio, um Rafael, desde que certos órgãos estivessem adequadamente desenvolvidos. Ainda mais absurdo se mostra semelhante hipótese se aplicarmos as qualidades morais. Até então, nós estamos falando de atributos mais mentais. Em termos morais, a coisa ficaria mais estranha ainda. Efetivamente, se assim fosse, um Vicente de Paulo, se a natureza o dotara de tal órgão, poderia ser um acelerado, um bandido. E o maior dos bandidos não precisaria senão de um certo órgão bem desenvolvido para se tornar um santo, no Vicente de Paulo. Não funciona assim. Admita-se, ao contrário, que os órgãos especiais, dado que existe de fato predisposições, mas são consequentes, que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento. E aí, nenhuma conclusão racional se chegará. Sirvamo-nos de uma comparação. Trivial a força de ser verdadeira essa comparação, de tão simples que é. Por alguns sinais fisionômicos, se reconhece um homem que tem vício da embriaguez. Aliás, gente, interessante, né? Eu tenho um conhecido aqui na cidade onde eu moro atualmente, que eu venho encontrando com ele esporadicamente ao longo dos últimos 4 anos. É um jovem ainda. Aí eu vejo que ele está envelhecendo, mas ele está envelhecendo e ficando com o rosto assim daquelas pessoas que muito afeitas à bebida alcoólica. E, de fato, ele é feito à bebida alcoólica. O organismo dele está assimilando um hábito de beber muito e ele está adquirindo esses sinais fisionômicos que Kardec fala aí. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio? Ele bebe muito porque ele tem essa aparência assim? Ou será a ebriedade que nele imprime esses sinais? Claro que é o uso excessivo e abusivo do álcool que vai afetando a matéria física e vai tendo mudanças, principalmente no fígado. Né? Pode-se dizer que os órgãos recebem o cunho das faculdades, e não o inverso. Então, Kardec avalia com detalhes aqui essas duas relações, de um lado e do outro. O que o espírito transforma em matéria, o que a matéria impõe ao espírito. E observe que a matéria não impõe atributos. Ela, ao contrário, ela tende a fazer isso que ele falou aqui em cima. É o vidro muito opaco. A matéria é um obstáculo à livre manifestação do espírito. E não um dinamizador do espírito. Ela não transforma um espírito iletrado, um espírito pouco desenvolvido, em um grande sábio. Mas o inverso pode acontecer. Um sábio em encarnações passadas pode sofrer um acidente, por exemplo, um AVC, o seu cérebro ficar invalidado, o processo, as sinapses ficarem prejudicadas, e aquele ser, aquele espírito que é um grande sábio, se transformar num deficiente mental. Porque o seu cérebro não consegue dar manifestação às capacidades do espírito. Esta relação inversa, ela funciona. Mas o contrário não. O filho de um grande gênio, mesmo tendo a genética do gênio, se for ocupado por um espírito inferior, não terá as faculdades de seu pai, porque as faculdades estão no espírito e não na matéria. Perguntas?
Eu vou fechar a apresentação e vou voltar para nós aqui. Agora eu estou vendo vocês. Sem perguntas? Temos mais 10 minutos aqui, gente. Vidal, Paulo, você tem uma colocação de Ramatiz, que ele fala que a encarnação de Jesus foi como tentar colocar raios de sol dentro de um vaso de barro. Exatamente. A luz de Jesus ainda assim cegava aqueles à volta dele. Mas, obviamente, de forma bastante contida. E afetava o corpo físico. O corpo físico não duraria muito mais tempo. E você, Gilson, você que tem experiências nisso, você que viu muitas incorporações, desincorporações, viu algo parecido com o que eu falei? Eu costumo dizer que esse estudo de hoje é como se fosse o espírito está numa relação de você dentro de uma Ferrari ou você dentro de um Fusca, né? Exatamente. Quando nós somos uma charrete, praticamente. Então, o espírito tem muitas habilidades, mas o carro que ele pode dirigir é uma charrete. Então, essas propriedades dele vai ficar obscurecida, não tem o que fazer. Eu acredito também que o que acontece? Como na matéria ela necessita de muito mais energia para poder desenvolver essas habilidades ou representar essas habilidades do espírito, o que acontece? Nesse corpo que vem abaixo aí do pretérico, né, que é a densidade maior, você vai vendo o efeito que está no duplo etérico. Qual é o efeito? Se o cara fez muita bobagem em uma encarnação anterior, ele pegou o fusquinha dele, quebrou os faróis, entendeu? Tirou a buzina, a bateria está meia boca, e aí é o efeito. Ele quer andar com o carro dá uma buzina, não anda direito, o motor... Então, mais ou menos, esse reflexo vem para o corpo físico. O corpo mental, os corpos mais etéricos, eles não baixam muito a vibração. Então, a gente não adianta que aqui, nesse momento, nesse universo, a gente não consegue se manifestar o espírito. A gente vai representar ele muito parcamente, as qualidades do espírito. Só talvez numa outra dimensão, que a gente avança para essa dimensão, é que o espírito vai adquirindo, vai poder manifestar a sua qualidade. Mas o que é interessante hoje? Eu acredito que a espiritualidade ela quer que a gente se despoje dessas dificuldades, e a forma de despojar essas dificuldades, essas imperfeições, é no corpo físico. Você tem que se eliminar dela para poder avançar. Se você não elimina essas imperfeições, você não avança. Pois é, Gilson. Sim, fala. Não, termina. É que você ficou falando aí, você me deu a luz aqui para uma coisa que é importante. Eu ia até passar para nós, mas a coisa é importante. Então, o que nós vimos? Nós vimos que não é o desenvolvimento do físico que vai melhorar nossos atributos. Os atributos são do espírito. Mas, se nós tratarmos mal o físico, nós estaremos cerceando a manifestação dos atributos do espírito. E isso vale para os guias que vão incorporar nos médiuns. E vale para nós mesmos que estamos incorporados em nós mesmos. Vou dar 2 exemplos. Uma vez, um espírito, um guia oriental, chegou perto de mim, feliz da vida. Puxa vida, eu estou me sentindo muito bem. Não deixei meu médium comer carne ontem à noite. Eu vou passar a fazer isso sempre. Que diferença! Ramatiz ensina. Ele fala sobre os efeitos da alimentação carnívora, né? Sobre as nossas capacidades, sobre o embotamento e tudo mais. Então, como médium, se nós vamos ter isso, a Ramatiz ensina também, né? Tem vários trabalhos de cura, por exemplo, que a Ramatiz, embora não pregue necessariamente que o médium seja vegetariano, ele prega que na véspera dos trabalhos não se deve beber, não se deve comer carne, não se deve praticar sexo para não se exaurir energeticamente, para que a gente possa entregar um corpo
sem aqueles bloqueios, um vidro não tão opaco para que o trabalho possa transcorrer adequadamente. Nós, como médios, mas independente de nós, como médios ou não, nós somos espíritos se manifestando neste corpo. Se ao longo da minha vida eu sou um usuário constante de drogas pesadas, de álcool, claro que nós estamos nos embotando mais e mais, estamos acumulando miasmas e sujeiras naquele vidro opaco que Kardec falou. E nós mesmos vamos ter cada vez mais dificuldade de nos manifestarmos. Então, isso aí vale como uma norma de vida. Já que não tem jeito, já que há mesmo um cerceamento, pelo menos vamos agir com cuidar desse corpo para que seja o mínimo possível, para que a sujeira desse vidro não seja culpa nossa, e sim das limitações intrínsecas da matéria, e não responsabilidade nossa porque cuidamos mal deste corpo. E aí a Norma que agora tinha que pegar a palavra de volta, Norma. Eu acho que vocês falaram tudo, é isso aí mesmo. Não, Norma, você falou dos charcos de enodoar o perispírito. E a gente lembra de Atanagildo, quando ele fala lá que existem os charcos do astral inferior, onde muitas vezes espíritos têm a bênção de um banhozinho lá com água sanitária para limpar o perispírito. Um filtro, né? Um filtro do perispírito. Arde, dói, né? Mas uma pedra pome. Ele vem para a encarnação muito mais limpo, mais preparado para poder se ligar a um corpo material e ter uma vida, né, mais produtiva do que ele teria se ele não passasse por essa limpeza lá no astral. É verdade. A vida além da sepultura. Esse livro é quente. Desculpe, eu estou tentando evitar aqui algumas coisas. Mas o fato é que tem muita coisa aí por trás que a gente não sabe. Nesse temazinho que parece simples, gente, tem muita coisa. Tem muita coisa. Há um conhecimento de nós mesmos. Essa questão da mente, das personalidades passadas. O acesso, quem sabe que gênio nós podemos ter sido nas vidas passadas e não estamos cerceados hoje, até por motivos simples. Por exemplo, isso é um exemplo, não sei se é de André Luiz, uma pessoa que durante várias encarnações foi músico, é um excelente músico, mas de repente ele decide, não, agora eu quero me dedicar a outras coisas. Então, ele pede uma reencarnação, onde por algum motivo ele não vai poder ser músico, mas vai poder se dedicar a uma coisa. Eu quero estudar medicina, eu quero ser médico nessa próxima encarnação. Mas se deixar a minha tendência natural, vai me levar a ser músico. Aí talvez eu nasça com problemas, sei lá, de audição, alguma dificuldade nos dedos, algo que me impeça e que me obriga a tomar um outro caminho por decisão minha mesmo. Uma restrição até pedida por nós para abrir um novo caminho à nossa frente. Então, isso aí, Vidal, isso aí me lembra uma visão que eu tive. Visão não, um desdobramento uma certa feita. Logo quando eu estava ainda na Ramatiz, logo nos primeiros momentos, eu fui levado a uma sala que foi uma recordação de quantas pessoas estavam ali estudando. E eu tenho para mim que eu quero ser médico, eu já botei isso na minha cabeça. Só que há impedimentos naturais que estão ligados ao desenvolvimento que você tem que fazer, desenvolvimento kármico. Então, por exemplo, eu quero ser músico, mas tem que observar se aquilo está dentro do seu planejamento. Na minha programação de vida. Isso. Aí o que acontece? Teve uma sala que era muito engraçada, vou dizer logo que você estava lá, tá, cara? Você, Paulo? Eu pode dizer que estava na sala. Então, eu faço era Paulo. Naquela sala, todo mundo queria ir para ciências humanas. Uns iam ser médico, outros dentistas. E eu quero muito ser médico. Eu ainda quero, tá? E aí eu fui vendo que quando eu vim para essa vida, alguns eu encontrei ao longo da jornada. Encontrei, por exemplo, quando eu olhei para ela olhou para mim, opa! Foi assim, como se a gente se conhecesse. E ela estava na sala.
que acontece? Nessa encarnação, talvez eu não consiga ser médico, mas paulatinamente eu fui sendo encaminhado. Eu fiz biologia, porque aí eu não queria. Eu tentei fazer física, passei a minha vida inteira tentando ir para ciências exatas. E aconteceu que, de repente, caiu no meu colo duas escolhas: ou eu fazia história ou biologia. Falei, pô, biologia, mas não gostava de história, que história tem que ler muito. Eu sempre fui bom em história, eu nunca liguei muito. Falei, vou fazer biologia. Depois, mais tarde, foi me dito que esse é o prelúdio para que eu possa, numa outra vida, o conhecimento, aí sim, voltar a mim. Provavelmente eu serei médico. Então, o que acontece? O treinamento, né, as habilidades, eu creio que o espírito não vai desenvolver todas as habilidades, mas ele vai desenvolver as essenciais. Ou seja, você vai ter no seu cabedal, a meu ver, uma gama de habilidades necessária ao progresso e ao seu desenvolvimento. Não serão as mesmas que eu tenho na totalidade, mas a gente vai coincidir de ter aprendido música, vai ter coincidido de ter aprendido medicina, entendeu? Eu vejo, assim, o Paulinho provavelmente desenvolveu outras atividades. Parece que o Sérgio falou sobre sobre o Celso, né? Ele estava dizendo que o Celso foi determinado para ser professor, visto as encarnações anteriores. Então, você observa que essas nossas vivências elas estão ligadas, é como se você tivesse uma grande faculdade e você vai passando por salas para chegar aonde você quer chegar. Eu costumo dizer que essa é a escola de deuses. Nós estamos numa escola de deuses. Por isso que não tem acochambração, não tem pular etapa. É escola de deuses. Você tem que passar pelas... E detalhe, existe uma teoria de que os sábios aprendem com os outros. Eu não acredito nisso. Porque quando você escuta, eu já escutei vários sábios, nenhum aprendeu com o outro. Todos vivenciaram. Então, isso é um chavão para talvez fazer com que a gente ganhe etapas, mas não funciona na prática. Porque você. Sabe como é que os sábios aprendem, Gilson? Os sábios aprendem ensinando. Para chegar sábio, mas tem que passar pelas etapas. Até ser sábio, ele tem que passar nas etapas. E pode cair. E podem cair. Sim. Casca de banana não falta pela nossa frente. Detalhe, a gente não comeu a banana. Pois As práticas são nossas, hein? A Helena Blavatsky que fala muito dessa consciência que se vai adquirindo através de salas. Até que você chega à última sala, que é a mais difícil, e quando chega lá não tem mais volta, que é a sala da sabedoria. Aí não tem como voltar, não tem mais retrocesso, é impossível. Sei não. Sei não. Impossível é muito ruim, eu não gosto de usar impossível. Enquanto houver o ego, você sempre pode escorregar na vaidade, no orgulho. Mas quanto mais sábio, se sobe, aquela história, quanto maior a altura, maior a queda. Mas o sábio, segundo ela, é aquele que já se despojou de todo o quaternário inferior. Aí a questão da definição. Ok, tudo bem. Aí tá. Sem contar que tu vai ter que ter desenvolvido as duas asas. E você só cai quando você só tem uma. Você vai ter desenvolvido. Quando chegar nessa sala, você tem as duas asas. E aí você não precisa voltar. Entendeu? Eu vejo assim, você chega um momento que você não volta mais. A sabedoria tem nuance. Essa definição da Blavatsky ela é muito alta, mas você tem outras definições de sabedoria onde você ainda não está com a outra asa toda, não. Não, com certeza. Enquanto eu estiver por aqui, fique tranquilo. Enquanto você estiver nos dois mundos, etérico e físico, suas asinhas é só aquela duas peninhas, muito mal e porcamente. É asa. Tem duas peninhas para tu segurar e... Agora, para deixar a gente voando sem asas, só o Hernandes mesmo, com a prece, com a oração dele, com essa voz espetacular que ele tem, para fazer esse fechamento. Vamos lá, Hernandes?
alimentados por tantas informações úteis, importantes ao nosso enriquecimento espiritual, desde expositor que trouxe a informação de ordem espiritual de outras religiões, mas nós aqui estamos em busca de uma universalização. Portanto, independentemente da procedência, nós estamos prontos a receber neste enriquecimento. Dirigimos-nos a Mãe Maria, a Jesus, a Paulo de Tarso, aos mentores de cada um de nós aqui presente nessa busca sincera, com esforço natural. Pedimos a Deus que todos nós possamos ampliar nossas consciências, podemos nos tornar pessoas melhores, esforçando-nos para conhecer mais e servir mais e melhor. Que esse grupo possa continuar coeso. Cada qual que pegar a palavra haverá de trazer uma contribuição, de modo que, ao sairmos desses estudos, estejamos em condições sempre melhores do que as que nós entramos. Desse modo, em nome de cada um de nós que se apresenta, em nome dos guias espirituais, de todas as consciências que atuaram para ampliar nosso conhecimento, em nome de Mãe Maria, em nome de Jesus, sob o nome de Deus, nós pedimos autorização, com muito agradecimento, pedimos autorização para dar por encerrado este encontro, considerando que assim é, assim está feito. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom